Alterives, engraçado falar de sonho. Bom, enfim, eu tive um sonho bem monadológico essa noite, assim, que eu acordava em várias realidades, tipo aquele Waking Life, assim, cada vez tu voltava para uma coisa e entrava numa coisa, uma realidade diferente. Enfim, quando tu falou de mundos possíveis do Leibniz, eu me lembrei do conceito de mundos próprios, do Excel, né, que é um etólogo, e aliás o Deleuze cita o Excel também, e eu fico pensando assim, tu falou em comunicação, e que na verdade a comunicação ela podia ser entendida como uma intermodalidade, não sei se é esse o termo, mas eu tentei pensar assim, o Deleuze usa isso, o Maturana também tem um diálogo com isso, quando ele fala de clausura posicional do sujeito. Como é que fica a comunicação numa filosofia imanente? A gente traz uma noção de ética para isso? Não traz? Como é que é? Porque parece que ela em primeiro momento, parece que a noção de comunicação ela se dilui, se fragmenta ou se perde quando se trata como um sujeito completamente imanente. Então, como é que é possível um diálogo entre os sujeitos? Boa questão. Na verdade, tem sim uma ponte entre Leibniz e o XQ. Tem. Não é a mesma coisa. Porque quando o XQ está falando de mundo próprio, ele está falando dos mundos incluídos, mas ele está falando do mundo próprio segundo uma definição etológica. A proposta do XQ é pensar sinais perceptivos e ações a tais sinais perceptivos constituindo uma espécie de entorno. É ali que ele descreve o mundo do carrapato, nos seus 3 afetos. O carrapato é afetado por uma coisa, afetado por outra, afetado por outra, certo? Entretanto, o Leibniz vai mais longe do que isso, porque o Leibniz está botando o infinito no fundo obscuro. A possibilidade de mundo em Leibniz vai além do que aquilo que claramente é distinguido por você. Há uma possibilidade de amplitude. E essa possibilidade de amplitude é o que leva Leibniz a pensar a liberdade humana. Quando, por exemplo, ele distingue almas danadas de almas bem-aventuradas. As almas danadas são aquelas que só têm na zona clara uma percepção: o ódio a Deus. Passa a vida inteira odiando a Deus. Só isso. Tá claro, né? Não quer dizer que não haja ali um fundo obscuro, mas quer dizer isso sim, que esse fundo obscuro é pouco explorado. Isso é bem interessante, pouco explorado. Quanto ao aspecto da comunicação, já que você está fazendo uma espécie de provocação política, eu tenho a dizer que a comunicação é rigorosamente uma restrição de amplitude. Para dizer com muita precisão que a condição da comunicabilidade é a mediocridade. É isso. Você tem que reduzir a potência do outro para tornar o outro acessível a você. E se isso não acontecer, suscita-se um ódio que vem o litígio. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Baixando o degrau do mundo para tornar as coisas palatáveis, em função de meia dúzia de palavras, onde todos entendem e ficam narcisicamente agradecidos. Entendeu, né? Eu estou defendendo a contramão disso aqui. Eu estou defendendo a possibilidade da gente agir pela generosidade ampliando horizontes e não restringir horizontes em proveito da comunicabilidade. Talvez seja esse o grande desafio de todos nós, conviver no dissenso, né? Sem transformar o dissenso num litígio ególatra. É isso. Para o pensamento de Leibniz sobre a criação, sobre Deus, ele fala que foi feita a criação a partir de um determinado momento e surgiu, ou que sempre existiu? Não, isso não é questão para ele, não. A Gênese, tal como ela é relatada pela Bíblia, não é propriamente uma questão filosófica. A questão filosófica é qual é o princípio de onde a gente pode